A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Janaína. A paz de Jesus para todos. Eu me chamo Janaína e me congrego na Assembleia de Deus. Queria contar algo que aconteceu comigo no âmbito espiritual e gostaria de fazer isso para alertar aos irmãos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que ele é enganador e mentiroso. Paulo também diz que nós não ignoramos os seus ardis, suas confusões, seus engodos, suas armadilhas, suas mentiras. Por isso devemos orar e vigiar, porque o diabo anda rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu hoje sou casada, me casei há pouco tempo. Por isso não estou mais no conjunto de mocidade da minha igreja, e sim no conjunto de senhoras. Mas quando eu era do conjunto de mocidade, eu era uma jovem exemplar. Sempre fui. Sempre tentei dar o meu melhor na obra de Deus. Ajudava o conjunto em tudo quanto Deus permitia. No louvor, nas visitas, na escola bíblica dominical eu sempre estava lá. Nos encontros, nos retiros, sempre ajudando na limpeza, na cozinha. Ia também para a evangelização nas ruas. Em tudo eu estava, porque eu pensava, quero dar o meu melhor para Deus, minha energia, minha força da juventude, enquanto ainda posso. Quero ajudar a obra do Senhor. Então, assim eu fazia. Em casa, eu era obediente à minha mãe e ao meu pai. Sempre obedeci e honrei meus pais, porque fui ensinada assim. Ajudava minha mãe com os serviços da cozinha e sempre a acompanhava quando ela precisava sair, ir ao médico, ao banco, qualquer lugar, porque meu pai trabalhava muito e minha mãe já era de certa idade. Então, um dia, uma amiga da escola me indicou uma série na TV. Todo mundo na classe disse que já tinha assistido e era muito boa. Como estávamos todos nós da classe ali, os amigos, sentados conversando numa rodinha, e ficavam narrando os acontecimentos da série, os personagens, tudo, eu me sentia excluída. Porque enquanto eles falavam, conversavam, eu não podia dizer nada, não podia participar da conversa, porque eu não sabia do que eles estavam falando. Entendi que o meu universo não era aquele, que eu vivia em outro universo. E na verdade eu não gostava muito de gastar meu tempo com isso, de TV, de filmes, etc. Eu usava meu tempo livre para ler, pelo menos naquela época da minha vida. Eu lia muito a Bíblia, porque o Senhor tinha usado um vaso para me fazer uma promessa de que eu seria uma pregadora da sua casa. Então, depois disso, eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia. O meu sonho era ser uma pregadora de fogo. Eu admirava, mesmo antes de receber essa promessa, eu admirava quem pregava com unção e poder e tinha intimidade com a palavra de Deus, autoridade. Eu sonhava em impor as mãos sobre os enfermos e vê-los sendo curados. Sonhava em ver os paralíticos se levantarem, ver o mudo falar e quem sabe até orar e ressuscitar os mortos. Eu queria ver milagres, como Jesus fazia e como a Bíblia dizia que os seus discípulos deveriam fazer também. Por isso, eu estava me dedicando à leitura e estudo das Escrituras Sagradas.
Só que, depois daquela conversa na escola com meus amigos, eu voltei para casa muito triste e muito curiosa. Triste porque, enquanto nós conversávamos, eu não tinha o que dizer. Eu me senti ignorada, me senti de fora. Então, eu pensei assim, eu podia dar uma olhadinha nessas coisas, só para essas horas eu ter algum assunto, ter o que falar. Então, assim que surgiu uma oportunidade e eu fiquei sozinha em casa, procurei a tal série de que falaram tanto na escola. Comecei a ver, super ansiosa, e realmente era um show. A história, os personagens, o figurino, os efeitos especiais, eu gostei de tudo. Fiquei muito impressionada. A série conta a história de um bruxo que anda por um reino caçando criaturas monstruosas para ganhar dinheiro. Tem também uma princesa em fuga e uma bruxa desgarrada da escola onde ela aprendeu a ser bruxa. Enfim, e eu gostei muito da bruxa. Ela era linda. Aí eu comecei a acompanhar a série. Lembro que eu ficava hipnotizada quando a bruxa fazia um movimento com as mãos e um gesto com os dedos para usar seu poder. Ela pronunciava umas palavras numa língua esquisita que não era traduzido. Quando ela falava, apenas aparecia embaixo, porque eu colocava a legenda para ver se tinha tradução, mas não tinha. Apenas eles colocavam embaixo, escrito assim, língua antiga. E eu ficava decepcionada, porque queria saber as palavras que ela falava na hora de usar o seu poder, na hora de lançar fogo, de abrir portais ou matar uma pessoa. Mas não dava para saber o que ela falava. Geralmente, para assistir a série, eu esperava todo mundo dormir e depois eu ia para a sala assistir. Claro que não demorou muito para meu pai e minha mãe me pegarem no flagra. E foi uma confusão. Nesse mesmo dia, houve contenda, só por eles me verem assistindo. Meu pai queria proibir, disse que não era coisa de crente, que aquilo ia me prejudicar, que eu deveria vigiar e voltar para o estudo da Bíblia. Minha mãe, porém, teve pena de mim e disse para meu pai que aquilo era coisa de adolescente mesmo, que era só uma distração. E convenceu meu pai a deixar que eu visse a série. Só um capítulo por dia. E isso depois de lavar a louça e ajudá-la em todos os afazeres domésticos. E também depois que eu terminasse minhas lições e minha leitura bíblica. E assim eu consegui assistir toda a série. Quando a série terminou, me lembro de ter ficado decepcionada, porque o final simplesmente não era um final. Apareceu um aviso de que haveria continuação. A história não teve um desfecho. Aquilo me deixou muito inquieta, ansiosa, e não foi bom para mim. Já durante a série, eu lembro que comecei a ter sonhos. Mas naquele tempo eu não liguei, porque eu achava que aquilo se devia ao fato de eu estar impressionada com a história. Eu só pensava nela. Então era normal se eu sonhasse com isso de vez em quando. Mas vou contar a vocês os sonhos que eu tive, porque isso foi importante. No primeiro sonho, eu via a bruxa da série, linda como sempre. Ela vinha do céu voando e pairava sobre um campo cheio de flores. E essas flores eram girassóis,
bem amarelos, uma cor bem viva, a coisa mais linda do mundo. Me lembro de ter ficado admirada com aqueles girassóis e a sua beleza. Então, a bruxa tirava uma varinha do vestido e apontava com ela para um girassol. Começava a tocá-lo com a varinha e pronunciava umas palavras que eu não entendia, como na série. Então as pétalas do girassol começavam a cair, uma por uma, caindo ao chão, até o girassol ficar só o talo. Depois o talo começava a secar e o girassol morria. E a bruxa parecia ficar satisfeita com isso. Ela saía rindo, debochando, feliz. Eu não entendia. Ficava confundida. Até ali na minha mente, ela era uma bruxa boa, que apenas fazia bruxarias para defender as pessoas ou salvar a vida de alguém. Mas o sonho terminou. E quando acordei, achei esse sonho ridículo. Como já disse, a bruxa que eu gostava na série não era má. Era boazinha. Para mim ela tinha que ser boazinha. Então, deixei isso para lá. No segundo sonho, eu sonhei que estava na série, dentro da história, participando com eles, vivendo as aventuras com os personagens. Era muito legal. Eu andava com eles por uma floresta e de repente apareciam dois caminhos diante de nós. Eles começavam a olhar para mim, como se estivessem se despedindo, como se eu precisasse ir pelo caminho da direita. Todos sabiam que eu tinha que ir, mas eu não fui. Eu não queria. Fui com eles pelo caminho da esquerda e então continuamos caminhando. O bruxo, a bruxa, a princesa, o cavalo e eu. Enquanto caminhávamos, eu começava a sentir uma aversão deles por mim. Era como se eles não gostassem mais de mim. Eu conseguia ouvir eles falando de mim pelas costas entre si, falando mal de mim, rindo, debochando. E eu lá atrás, de longe, apenas ria para eles, dizendo como eu gostava deles, como eu me admirava deles, como eu era fã. Então, mais adiante, acontecia algo. Uma situação perigosa. Aparecia uma criatura, parecido com um dragão, que cuspia fogo. Então, nesse momento, eles fugiam e me deixavam lá para morrer. Ninguém me defendia, ninguém fazia menção de lutar, ninguém me ajudava. E quando o dragão se aproximou de mim e se preparava para cuspir fogo sobre mim, eu acordei. Desse sonho eu não gostei. Sonho besta, eu pensei. O terceiro sonho foi mais curto. Sonhei com a bruxa em cima de um monte. No meu sonho, era como se eu a visse de longe. E por isso eu tinha a impressão que ela estava bem perto do céu. Ela apontava o dedo para o céu e começava a falar aquelas palavras mágicas que eu nunca entendia. Parecia que ela estava com muita raiva. Ela falava para o céu, apontava para o céu e agitava a sua mão e o seu dedo e gritava as palavras com raiva. De repente, ela se transformava num dragão e cuspia fogo em direção ao céu. Então, do nada, vinha um raio do céu e fulminava ela. Eu só via subir a fumaça, que subia dos restos que sobravam dela. E com esse sonho, eu fiquei decepcionada. Porque, como eu já disse,
Ela era a minha heroína, a bruxa mais poderosa. E por isso eu achei aquele sonho também bem chato. Naquela ocasião, nem passou pela minha cabeça que aquilo podia ter algum significado espiritual. Isso porque eu estava cega. Naquela época, eu estava totalmente cega. Eu só pensava naquilo. Até parei de ler a Bíblia. Eu só pensava em ver a série. Como continuava? Qual seria o desfecho? Quais os próximos efeitos especiais? Enfim, eu não tinha mais vida. Para mim, o mais importante era aquilo. E eu gostava tanto daquela bruxa que me lembro que até comecei a pensar em procurar o mesmo adorno que ela usava no pescoço. Uma fitinha preta com um enfeitezinho pendurado. Eu gostava muito daquilo. E eu estava totalmente cativada por aquela figura. Sem falar que eu fiquei rebelde. Comecei a ser áspera com as pessoas. Comecei a ficar impaciente com a minha mãe. Algo dentro de mim me fazia questionar por que eu tinha que ajudar minha mãe em tudo. Naquela época, nós éramos muito bem de vida e eu comecei a pensar, bem que a minha mãe poderia contratar alguém para ajudá-la, assim sobraria mais tempo para mim. Os deveres da escola eu comecei a achar muito chato e comecei a deixar para lá também. Como eu era uma ótima aluna e os professores sabiam que eu sempre fazia as tarefas, acontecia de às vezes eles nem me perguntarem e nem me pedirem. Então eu comecei a falhar nisso também. Comecei a ter mais prazer na conversa com os amigos, então eu passava mais tempo no celular, mais tempo no WhatsApp, mais tempo nas chamadas de vídeo e falando sobre a série. Sempre falando sobre a série. Depois que a série terminou, como já disse, eu fiquei bastante chateada e mal-humorada, porque ficou faltando episódios e eu teria que esperar para ver o desfecho da história. Bom, mas enfim, a série terminou. Pouco depois que a série terminou e que eu já estava pensando em procurar outra, eu adoeci. Primeiro, comecei a sentir febre. Era assim, chegava uma hora do dia, eu começava a me sentir um pouco mal e tinha febre. Depois vieram dores pelo corpo. Tinha dias que eu estava bem e tinha dias que eu estava mal. Minha mãe achava que era gripe, virose, coisa pouca. Me dava alguma coisa e passava. Só que, com o passar do tempo, as dores aumentaram. Apareceram manchas pelo meu corpo. E depois o meu cabelo começou a cair aos montes. E aí começou a minha maratona pelos hospitais. Comecei a fazer um monte de exames, alguns até dolorosos. Meu pai começou a gastar dinheiro que a gente não tinha. Um dia, ouvi minha mãe comentando com meu pai que estava com medo de que pudesse ser algo muito grave, porque os médicos não queriam dar um diagnóstico exato. E era impossível que, depois de tanto tempo, eles já não tivessem pelo menos noção do que eu tinha. E o tempo ia passando e os sintomas se intensificando. Eu ficava, às vezes, internada e às vezes em casa. Dependia de como eu estava naquele dia. Às vezes me faltava o ar e eu tinha de ir correndo para o hospital. Todo dia aparecia um sintoma novo, um novo exame. E os médicos nunca sabiam dar um nome para aquilo, nem indicar um tratamento adequado. Foi um sofrimento para mim e para minha família aquele tempo. Até que um dia em que eu estava em casa,
uma irmã veio me visitar, a irmã Hermínia. A irmã Hermínia fazia parte do conjunto de senhoras e fazia tempo que ela não ia lá em casa, porque ela estava viajando. Mas, quando ela chegou e soube da minha doença, ela veio nos visitar. E ela foi no meu quarto e conversou comigo. E depois, quando chegou a hora de ela ir embora, ela disse: "Vamos orar." Porque os crentes têm esse hábito, sempre oram em grupo durante as visitas, na chegada e na saída. Então oramos, ela, minha mãe e eu. No final da oração, ela disse que Deus havia revelado a ela que eu havia sido amaldiçoada e que iria fazer uma campanha de 7 dias de louvor e oração pela minha vida, para Deus quebrar os laços de Satanás. E foi assim. Durante 7 sextas-feiras, um exército de 10 mulheres se uniram para ir na minha casa louvar e orar pela minha vida. Eram as irmãs do conjunto da igreja que se mobilizaram para ajudar a minha mãe. Porque as irmãs do conjunto de senhora eram muito unidas e se ajudavam muito. E aqueles dias de oração foram 7 dias de glória em que o céu se abria. Havia muita língua estranha, poder, revelação. Foi maravilhoso. As orações aconteciam sempre no meu quarto, porque eu tinha que estar deitada. Só que foi muito difícil para mim. Às vezes, quando chegava o dia da campanha, eu começava a passar mal logo de manhã. As dores apertavam, aumentavam. Eu sentia falta de ar, vomitava. E a minha mãe queria me levar para o hospital. E eu dizia: "Não, mãe, não vou. Eu vou ficar porque hoje tem campanha. Se eu for para o hospital, eles vão querer me internar e eu não vou estar aqui para a oração." E a minha mãe me perguntava: "Você tem certeza que você suporta?" E eu disse: "Pode deixar, mãe, eu aguento." E assim acontecia. Então, assim que as irmãs chegavam, que botavam o pé na porta, as minhas dores paravam e nós íamos orar. Mas era assim, eu vomitava todo dia. E as coisas pioraram durante a campanha. O meu organismo começou a rejeitar a comida, fosse sólido ou líquido. Eu estava, na verdade, morrendo aos poucos, e para quem olhasse de longe, parecia que, quanto mais a gente orava, mais a minha situação piorava. Os médicos já falavam em fazer intervenções mais drásticas. Só que, quando eles pensavam nisso, de repente eu melhorava, tinha alta e voltava para casa. Era assim. Porém, no último dia da campanha, eu lembro que eu estava vomitando muito. E foi assim no último dia. Depois dos 7 louvores da harpa, Deus começou a me trazer à mente os meus sonhos. E eu não entendi nada. Ficava só me lembrando. E era incrível, porque as imagens do sonho vinham na minha mente de uma forma tão nítida, como se fosse um filme. Parecia que eu estava vendo tudo de novo. E àquela altura do campeonato, eu já devia ter esquecido aquilo, então achei muito estranho. Quando as irmãs terminaram de louvar, eu contei isso para elas e para minha mãe. Então narrei todos os 3 sonhos para ela. O sonho que eu tive no campo com os girassóis, em que o girassol morria, e a pena que eu tive dele. Contei também o sonho onde eu via os 2 caminhos e como eu fui traída por aqueles personagens. Contei, por fim, o sonho da bruxa em cima da montanha, desafiando os céus e sendo destruída por ele. As irmãs ouviram
e ficaram perplexas. No mesmo momento, uma das irmãs teve o discernimento dos sonhos. O girassol do campo, que foi amaldiçoado pela bruxa e que estava morrendo, era eu, porque eu recebi as palavras de maldição e, de certa forma, me aliei com eles. No sonho dos dois caminhos, eu deveria ir pelo caminho da direita e eles deveriam ir pelo caminho da esquerda. Mas eu fui teimosa e não quis seguir pelo meu caminho, onde eu iria sozinha, e quis ficar com eles. E finalmente, o sonho em que a bruxa desafiava os céus e era destruída por um raio, é que o mal seria destruído por Deus. E que ela era, sim, uma inimiga de Deus. Naquela noite, depois da oração, uma irmã foi tomada no sapateado e outra irmã viu uma serpente sob os pés dela, sendo pisoteada por ela, confirmando que o Senhor estava repreendendo toda a obra do inimigo na minha vida e me dando libertação daquela enfermidade e vitória. Mas antes disso, naquela mesma noite, quando chegou a minha vez de orar, eu pedi perdão ao Senhor. Renunciei ao pecado de me unir àquelas coisas ocultistas. Renunciei ao prazer de participar, ainda que só como espectadora, de bruxarias, de encantos e de maldições. Eu pedi a Deus para quebrar qualquer pacto ou maldição em minha vida com aqueles programas e eu sentia muito arrependimento. E chorei muito. Pedi muito perdão a Deus por gastar meu tempo com aquelas coisas e não ler mais a sua palavra. Também me levantei, fazendo um esforço muito grande, e fui até a minha mãe, e em lágrimas pedi perdão a ela. Confessei a ela que em meu coração eu estava começando a me voltar contra ela. Falei sobre o espírito de rebeldia que estava nascendo sobre mim. Agora eu tinha uma visão nítida daquilo. Eu conseguia enxergar que aquelas coisas estavam nascendo dentro de mim e não eram de Deus. E teve um momento em que eu senti o perdão de Deus dentro de mim. Deus me perdoou e me renovou. E Ele também renovou as promessas na minha vida através de uma irmã ali. Deus disse que as promessas de me tornarem uma pregadora da sua palavra, uma pregadora que pregasse com poder e autoridade, continuavam de pé. Eu chorei muito e me alegrei. No dia seguinte, eu comecei a melhorar. Não quis mais ir ao hospital de jeito nenhum, porque eu já me sentia curada, mesmo que ainda sentisse as dores. E realmente, depois daqueles dias, eu só melhorei. Os sintomas começaram a sumir, mas bem devagar. Quando eu sentia alguma coisa, eu dizia para mim mesma: eu estou curada, o Senhor me curou. E eu tenho que contar isso para vocês, porque mesmo depois das orações e de crer que eu estava curada, eu sentia muitos sintomas ainda dessa doença. E isso para mim foi uma prova de fé. Eu sei que o inimigo ficava tentando colocar na minha cabeça que eu não havia sido curada, que tudo o que aconteceu durante as orações foi ilusão e que não era verdade. Ele estava tentando minar a minha fé, mas eu estava firmada na palavra e naquilo que aconteceu, porque eu vi o Senhor trabalhando, eu vi o Senhor agindo. E Ele usou as irmãs para mim e falou comigo através da boca de uma irmã que era uma profetisa. Aliás, ainda é, porque ela ainda vive. Então, irmãos, a minha luta foi grande. Eu ficava sentindo dores e às vezes tinha vontade de ir para o hospital, tomar uma injeção, qualquer coisa, e eu parar de sentir aquelas coisas.
Mas eu me recusei e fiquei firme. Eu pensava no meu coração, colocava o meu propósito. O meu Deus me curou. Jesus, ele cura. Ele é o médico dos médicos. Ele falou comigo. Então eu tenho que ficar firme, porque eu já fui curada. E eu fiquei firme nessa palavra. Fiquei firme na palavra que o Senhor me deu. Fiquei firme na promessa que Ele me deu. Porque Ele me deu uma promessa. Ele disse sim, que a promessa de eu me tornar uma pregadora ainda estava de pé. E se essa promessa ainda estava de pé, eu não iria morrer com aquela enfermidade, como o inimigo queria me fazer acreditar. Então, fiquei firme na palavra que o Senhor me deu, segurei a minha promessa, acreditei e fiquei firme. Teve algo que a irmã que interpretou os sonhos disse que eu nunca esqueci e guardei no meu coração, porque achei tremendo. A irmã disse que o último sonho era a vitória de Deus contra Satanás. Quando Deus derrotará o diabo, a antiga serpente, que profere contra Deus maldições e blasfêmias. Ele será derrotado. A antiga serpente será derrotada. Irmãos, eu nunca tinha contado esse testemunho fora da minha igreja, mas eu acho que é válido eu falar aqui para advertir aos irmãos. Eu vejo que o canal da irmã tem um alcance muito longo, muito grande, e acho que o meu testemunho vai ser útil para muitas pessoas. As séries, irmãos, são as novas versões das novelas. Eu reparei nisso. E isso tem aprisionado muita gente. Até pessoas que no fundo não percebem, mas não gostam da sua própria realidade e param de viver as suas vidas para viver essas histórias que, na verdade, são tudo mentira. E essas falas que eles falam nesses programas que a gente não entende e que também eles não traduzem, irmãos, cuidado com isso. Porque você pode estar sendo amaldiçoado sem perceber. Seus filhos podem estar sendo amaldiçoados sem perceber. Irmãos, vigiem com o que vocês assistem, com o que está entrando dentro da casa de vocês. Cuidado com seus filhos, com seus parentes. Eu sei que falar sobre isso é complicado porque as pessoas não querem aceitar. A televisão é uma forma de distração que já está enraizado na nossa cultura, mas o inimigo também usa isso contra nós. Precisamos ser vigilantes, como eu falei no começo. Hoje eu repreendo tudo que eu não consigo entender. Repreendo em nome de Jesus. Não deixe o diabo me enganar. Tudo que eu não entendo, eu procuro entender, procuro saber o que é. E quando não entendo, eu repreendo. O diabo é sagaz e enganador. E ele tem entrado em muitos lares assim. Aí, depois que ele entra, vem as brigas, as contendas, as confusões, as rebeldias, as separações e, por fim, as enfermidades, como aconteceu comigo. Imagina quantos lares não estão sendo destruídos nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui falando, sem as pessoas terem noção de quem está por trás disso tudo, trabalhando contra elas. Quando eu fiquei totalmente curada, eu pedi ao pastor da minha igreja para dar esse testemunho na minha igreja. E convidei os meus amigos da escola, aqueles que estavam naquele dia, naquela rodinha, falando sobre a série. Infelizmente, nem todos aceitaram o convite, mas 4 deles aceitaram. 2 rapazes e 2 moças, que são meus irmãos até hoje. Porque quando eles ouviram eu contando aquelas coisas, eles reconheceram que realmente aqueles programas faziam mal a eles e reconheceram que o lar deles era destruído. E 3 deles, naquela noite, aceitaram
ao Senhor Jesus. Foi uma noite gloriosa. 3 almas vieram para o reino de Deus por esse testemunho. Fiquem alertas, meus irmãos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isso quer dizer que muitas vezes o inimigo vai querer trabalhar na sua vida sem você ver. Você não vai ver e nem vai perceber, porque a luta é nas regiões celestiais. E nós, seres humanos, costumamos não acreditar naquilo que nós não vemos. Daí o inimigo se aproveita disso para nos atacar furtivamente. Então, quero deixar hoje essa experiência para vocês. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, mas eu estou certa de que muitas enfermidades são adquiridas dessa maneira, de modo espiritual, e podem ser sim repreendidas com orações. E assim, meus irmãos, quero terminar aqui o meu testemunho, repetindo para vocês: vigiem com o que entra na casa de vocês. Vocês, pai e mãe, são os guardiões de seus filhos. O meu pai estava certo. Aquele filme, aquela série, não era para mim. Eu sou uma serva do Deus vivo e não da terra. Também, depois que eu dei o meu testemunho, o meu pastor começou a me chamar para trazer uma palavra aos irmãos de vez em quando. De modo que eu estou vendo Deus começar a cumprir a sua promessa na minha vida. Está começando devagarzinho, porque eu ainda sou muito jovem. Eu prego, vamos dizer assim, uma vez em 6 meses, mas o importante é que eu estou tendo a oportunidade de começar a trabalhar para poder crescer. E eu sei que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez na minha vida. Eu peço a Deus que cuide de todos os irmãos, que os proteja e os cubra com seu sangue. E abra os seus olhos para que nenhum de nossos irmãos seja enganado pelas astutas ciladas do inimigo da nossa alma. Que Deus possa guardar vocês também e os cubra com seu sangue precioso. Não esqueçam, irmãos, Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus abençoe vocês. E disse Jesus: eu via Satanás como relâmpago cair do céu. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para a destruição das fortalezas.